O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e de Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Simão, então, estava na pescaria. Estava lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se, vamos destrinchar as leituras. Meus queridos, a primeira leitura é do livro do profeta Isaías. Quem lê a Bíblia e quem lê com atenção vai observar que de todos os profetas do Velho Testamento, o profeta Isaías é o que mais fala da pessoa de Jesus Cristo. Basta a gente lembrar na Semana Santa, quando a gente lê na sexta-feira, que não é missa, chamamos de celebração da Santa Cruz, há uma leitura que se lê todo ano na sexta-feira santa, quando o profeta Isaías está se referindo de Jesus Cristo lá no futuro, quando ele diz assim: recebi bofetões e cusparadas, bateram-me nas faces, me humilharam, me desprezaram, mas eis que o Senhor Deus estava comigo e eu iria sair vitorioso. A vitória seria a ressurreição ao terceiro dia, não no terceiro dia. Depois eu explico. E isso se cumpriu com Jesus. Então hoje o profeta Isaías diz uma frase que Jesus faz se cumprir com a sua ida a Cafarnaum, que diz assim: no tempo do passado o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar. O recentemente é o evangelho de hoje, quando Jesus deixa Nazaré e vai exatamente para Cafarnaum. Eu vou dar um exemplo bem claro para a gente, quem é de Itapetininga. É como quem saísse aqui do bairro dos Bancários, que é um bairro chique, de pessoas de posse e que não tem tanta periculosidade, e vai morar no Pitaceso. Jesus fez isso. Por quê? Porque ele veio para salvar e não julgar, nem condenar, nem mandar para os quintos. Ele veio trazer a misericórdia de Deus Pai, o que nós muitas vezes não sabemos fazer. Segunda leitura, São Paulo nos dá uma tapa no rosto com muita classe, para nossa vergonha de católicos, evangélicos e tudo que é religião. São Paulo diz assim: irmãos, eu vos exorto, ou seja, eu vos peço, eu estou ensinando, faço o que estou dizendo. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que sejais todos concordes uns aos outros. Por que São Paulo fala isso? Porque já naquela época, já na linguagem do povão, a incompreensão, a arrogância e prepotência dos cristãos já é de antigo. Eu sou de Paulo, sou discípulo de Pedro, Aí São Paulo diz assim: olha, pelo amor de Deus, vocês são de Cristo, sejam exemplares, não sejam tão pequenos e viver de picuinha.
Vocês não são discípulos de ninguém, vocês são de Jesus Cristo. E é o que a gente encontra hoje. Pessoas que se declaram de fulano, de cicano, sabe, gente? Então, me lembro que quando o Papa João Paulo faleceu, que foi eleito o Papa Bento, eu escutei de muitos católicos. Eu peço perdão pela expressão, mas eu não tenho uma substituição para isso. Não são católicos, são caóticos, vergonha da igreja. Ai, eu não gosto desse Papa. Aí eu dizia, mas por quê? Aí vinha com a desculpa, que era muito sério, porque, digo, escuta, você alcançou 27 anos do pontificado do Papa João Paulo II. Ele era polonês, é uma outra cultura, uma outra personalidade. O Papa Bento é alemão, é outra cultura. Eu vou dar um exemplo, não sei se alguém que já esteve na Alemanha. O que eu vou falar aqui, não para me engrandecer. Eu morei 4 anos na Alemanha, fiz a faculdade de filosofia em Munique. Se você anda 10 horas de viagem com o alemão, se você está sentado, ele só chega e diz bom dia, se é de manhã, pela manhã. Ele senta, abre um livro, não puxa assunto com mais ninguém, que é típico do alemão. Ele não é antipático, é cultura alemã. Se ele sai primeiro que você, depois ele fecha o livro e diz assim, até logo, ou seja, auf Wiedersehen em alemão. E não fala mais nada. Nós brasileiros, basta sentar um do lado do outro, uma horinha, a gente começa a falar de tudo. Falar da vida alheia, falar de Deus e de tudo. Mas é assim que nós somos, alegres, extrovertidos, mas as pessoas confundem, porque só sabem o que é julgar. Aí vem o Papa Francisco, que é do nosso lado, América Latina, aqui da América do Sul, que é uma outra cultura, é mais extrovertido. Há quem diga que é um anticristo, porque não sabe nada de Bíblia, vive de julgar. É um homem que se joga no meio do povão, porque é latino-americano, conhece o sofrimento da América Latina. Personalidades diferentes. E São Paulo fala sobre isso. Eu vos peço, vocês não são de Pedro, nem de Paulo, vocês são de Jesus Cristo. E quando eu sou de Cristo, eu sou diferente. Evangelho. Meus queridos, quando Jesus soube que João foi preso, ele já sabia que ali tinha que começar a sua missão. E realiza-se a profecia de João, que ele cresça e eu diminua. Aí Jesus diz, pronto, agora João está preso, eu vou ter que agora começar a exercer o meu ministério. E a sua primeira palavra como homem público foi convertei-vos. Vamos lá. E muita gente não sabe o que é conversão. E eu provo. E o que eu estou falando aqui não é interpretação minha do Padre Januário, não. É Bíblia, é a doutrina da igreja, é o que a igreja prega, o que está no catecismo. Se eu falar alguma heresia, eu estou aqui até o fim do mês com o Padre Ela. Só trazer para mim que eu sou homem para pedir perdão no que eu estou falando. O que eu vou falar é Bíblia, é a doutrina da igreja. Vamos lá. Convertei-vos. A palavra convertei-vos é conversão, que na língua do Novo Testamento, que é a língua grega, na qual foi escrito a Bíblia, o Novo Testamento, se diz metanoia. Em grego, conversão, metanoia. Metanoia, gente, significa mudança de vida, não é de igreja, não é de paróquia, não é de comunidade. O católico fajuta, o que é caótico, basta o padre falar uma verdade para todo mundo, eu não venho mais nessa igreja, eu não gosto desse padre, porque infelizmente tem católicos que quer ouvir o que lhe convém, mas a verdade pura, nua e crua não quer ouvir. Esse é o chamado caótico que causa vergonha à igreja. Aí brigou com outra pessoa do canto, do ministério, sei lá. Não vou mais nessa paróquia. Aí vai para outra. Briga, acaba sendo o quê? Protestante. E aí briga lá também, depois vai para Santa Macumba e a coisa continua. Porque são pessoas que não são sólidas na fé. Vivem de uma aparência religiosa. Quem já fez faculdade, lembra-se de uma matéria na faculdade. Todo curso universitário tem. Chama-se metodologia de pesquisa científica. Meto, que vem de conversão, metanoia, quer dizer regra, caminho. Logia vem do grego, roshi, que quer dizer regra do estudo. Quando você termina a faculdade, você faz uma monografia para apresentar, para poder ter o direito de exercer a sua formatura. Para advogado, AB. Para quem faz medicina, tem também e nós que fazemos teologia, a mesma coisa. O nosso chama-se Banca da Universa. Encarar 5 a 6 doutores e tome pergunta e a gente respondendo, para depois ter o direito de exercer
o nosso título de padre. Depois é ordenado, mas enquanto não é ordenado tem que passar pela banca do universo. Metodologia. Então, conversão, minha gente do céu, pelo amor de Deus, conversão é mudança de vida. Há muitas pessoas religiosas, o mundo está cheio de gente religiosa que é uma desgraça. Convertido cristão é pouco. Eu rezo o texto 2, 3 vezes por dia, maravilha. Eu vou à missa todos os domingos, ótimo. Agora, como é que tu trata o teu próximo? Como é que você trata os da sua casa, os da vizinhança? Porque tem gente que vem à igreja todos os domingos, mas não dá um bom dia para o outro. E eu, quando eu dou um bom dia para o outro, eu dou para aquele que eu gosto. Aquele que eu não gosto, eu viro, como diz o povo, vão virar a cara. Que conversão é essa? Que religião é essa? Que religiosidade é essa? Os muçulmanos sempre gritam, Alá é grande, Alá é Deus em árabe. Mas qualquer raivinha que eles tiverem, chega aqui e detona todo mundo na bomba. A gente pergunta, que Alá é esse que essa pessoa prega e vive? É bom a gente lembrar que Jesus diz assim na Bíblia: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, vírgula, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Há uma diferença muito grande de conversão e religião. Religião é uma palavra de língua latina, religare, que quer dizer que busca a Deus. Mas eu vivo Deus. Eu ontem dei o exemplo aqui do presídio, todo respeito e carinho, falando dos nossos irmãos presidiários. Aqui em Capela eu ia toda semana confessar e 2 vezes por mês tinha 2 missas. Eu celebrava um dia, meu irmão Padre Carlos Eduardo, outro dia. Mas as pessoas estão lá presas, rezavam Pai Nosso, Ave Maria, tem Bíblia, mas se sai e faz a mesma coisa, porque não são convertidos, vivem uma religiosidade. Exemplo, muita gente, eu estava aqui na catedral, estou saindo, já saía, que eu vou fazer uma experiência no mosteiro, em comunhão com o meu bispo. Ele esteve aqui sexta-feira, ou foi quarta-feira, não, quinta, está sempre vindo aqui me visitar. Mas eu estava na catedral. Ai, padre, nós vamos domingo Aparecida. Ótimo. Mas eu sempre perguntei, vamos fazer romaria ou passeio, fazer somente compra no shopping? E pode observar quem vai a Aparecida, quando chega diante da imagem, a primeira coisa já está com o celular na mão, faz foto. Na passarela ali e na imagem. Mas ninguém vai para chegar diante daquela imagem milagrosa, que tantos milagres pelo Brasil já fez. Ninguém vai para dizer assim, mãe Aparecida, me ajuda a seguir o que o teu filho nos ensinou. O que tu dissestes, fazer tudo o que ele vos disser. Vai para fazer turismo, isso não vale para nada. É para fazer compra no shopping, aqui tem a loja do seu Júlio, tem outras aí. Essa é a mentalidade da religiosidade das pessoas. Ninguém vai para voltar convertido. Eu não sei se alguém aqui já esteve... Bom, os daqui do Passo Metro eu sei que já foram. Medjugorje. 93, eu estudava na Europa, sempre que eu podia eu ia. Eu fui 4 vezes. A Iugoslávia era um só país. O presidente era o general Tito, comunista. O pau comeu ali, foi uma guerra horrível. Aí, para quem estava em Medjugorje, escutava os barulhos dos tiros, das bombas, dos ataques. Lá em Medjugorje não caiu uma bala de revólver calibre 38. Uma balinha, que é desse tamanho, que aqui não vale para mais nada, mas mata. Hoje é um revólver 45 e não sei o que mais. Ou seja, Deus, através de sua mãe, a Virgem Maria, estava presente naquele lugar. Uma guerra violenta, uma guerra tão violenta e vergonhosa, que em 94, o Papa João Paulo foi na Iugoslávia para tentar a paz. Na época o presidente era Bill Clinton, que ele até humilhou Bill Clinton. O Clinton ligou para o Papa e disse, se lá tivesse petróleo, vocês já tinham se deslocado para lá com tropas e tanques. Como não tem riqueza, vocês dão as costas para aquele povo. Por causa de um nacionalismo idiota, que não tinha nada a ver. Croácia, a Sérvia, a Bósnia se dividiram. Ignorância patriótica. É o que muita gente tem no Brasil. Ignorância patriótica. Não, que o país tem que ser bósnio, outros dizem que tem que ser croata, outros aqui é um país sérvio. Todos têm uma descendência. É igual o Brasil. Não posso dizer, eu sou nordestino, eu não posso exigir que tem que ser toda a nação nordestina, porque tem gente do sul que é descendente europeu, tem gente de tudo que é parte do Brasil e do mundo. Ignorância patriótica.
é uma nação composta de pessoas de várias culturas e de descendências. E Jesus foi para Cafarnaum, lugar de pecado e podridão. E por que ele foi para lá? Como diz a primeira leitura, uma luz hoje nasce sobre vós. E Jesus foi para Cafarnaum, para quê? Para salvar as pessoas. Me desculpe minha expressão que eu vou usar, mas eu desafio qualquer pessoa aqui a provar na Bíblia uma palavra de Jesus Cristo humilhando e desprezando alguém. Não tem. Existia uma classe que ele foi imperdoável, foi duro. Os fariseus. Quem eram os fariseus? Pessoas más? Não. Conhecedores profundos da palavra, mas eram hipócritas. Tinham uma aparência de religiosidade, mas não viviam. Exemplo, quando Jesus estava com os apóstolos, foi fazer uma refeição, disseram, por que tu e os teus não purificam as mãos ao fazer a refeição, como manda a tradição? Primeiro, tradição é uma coisa que se acaba, que é a criação humana. Qual foi a primeira palavra que Jesus disse ao fariseu? Para quem lê Bíblia vai lembrar-se. Hipócritas. Hipócritas. Primeiro, para quem não sabe o que quer dizer a palavra hipócrita, que vocês queiram ou não, é só pegar num dicionário teológico grego e hebraico, nem língua portuguesa, que eu vou entender. Hipócrita, ou seja, safado, cínico, mentiroso, cara de pau, os políticos do Brasil e companhia limitada, e muitos falsos cristãos. Jesus disse, hipócritas, bem diz o profeta Isaías ao vosso respeito, esta gente me honra nos lábios, mas no coração me despreza. Aí Jesus, para quem lê Bíblia, lembra-se, escutai vós o que vos falo. Aí virou-se para as pessoas e disse, tudo que vem de fora para dentro do homem não é pecado nenhum e torna impuro, mas aquilo que sai do seu coração. E ele nomina, está lá em Mateus, ódio, inveja, arrogância, prepotência, orgulho, mágoa, rancor, isso torna o homem puro. Aí tem gente que confunde religiosidade com conversão. Quando ele diz convertei-vos, vamos dar um exemplo de conversão, a pecadora. E muita gente, não adianta, é Bíblia. É Bíblia, é só pegar quem é formado em Bíblia, porque existe na teologia várias áreas. Várias. Então, na teologia bíblica católica, vamos lá. Existem 3 versões sobre o ato de Jesus e Maria Madalena. As 3 dizem assim, ele estava escrevendo na areia, outros ele estava riscando na areia. Aí diz, mestre, esta mulher foi pega em adultério. A nossa tradição diz que quando a mulher for pega em adultério, tem que ser posta fora da cidade e apedrejada. O que diz vós? Primeiro, quiseram pegar Jesus de uma forma para matá-lo, porque é o que queriam os religiosos da época, os sacerdotes do templo. E Jesus ali escrevendo. O ato dele estar ali escrevendo, riscando, ele está fazendo pouco caso dos que apontavam o dedo. Nós aqui, muitas vezes, tratamos as pessoas no julgamento. Julgamos no vestir, julgamos porque nos achamos muito santos e não usamos da misericórdia. Quando Jesus levanta-se, qual é a palavra que ele diz? Atira a primeira pedra, quem não tiver pecado. Ou seja, vocês estão certos. Ela é uma prostituta, mas e vocês que tiveram vontade de sair com ela, ou os que já saíram com ela? Que moral vocês têm para acusá-la? Porque Deus é misericórdia, não é juiz. E ele julga com honestidade, não porque ele acha bom condenar um e julgar outros e salvar. Não, ele é um homem da misericórdia. O que é que diz o Evangelho de Mateus? Começou a jogar as pedras, a começar pelos mais velhos. Por que mais velhos? Porque às vezes a gente confunde. Idade não significa maturidade. É bom lembrar-se bem disso. Tem pessoas que têm seus 60, 70 anos, é um adolescente vinho que nunca cresceu. Um menino com um corpo de homem. Vamos lá. Aí Jesus disse, atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Começou a jogar as pedras, os mais velhos, que em vez de dar exemplo, eram os piores, os maus exemplos. Viviam de religiosidade, mas não tinham Deus no coração. Essa é a diferença. A gente encontra isso na igreja, por isso que Jesus disse, convertei-vos. Era muita gente no templo, sempre, mas ninguém de coração puro como Deus quer. Segundo, meus queridos, uma coisa interessante no evangelho de hoje, outra mensagem. E aí ele começa a andar e vai chamando as pessoas. Vê Pedro e seu irmão André e diz assim, vinde seguir-me, eu vos farei pescadores de homens. Deixa eu dar uma dica para vocês. Jesus teve 12 apóstolos,
somente um era santo. Os outros, isso é Bíblia, gente. O que eu estou falando aqui é Bíblia, não é minha interpretação, não. Ele escolheu 12 apóstolos, só tinha um que era santo. Os outros, se colocasse dentro do liquidificador, quebrava a tritureira. João, porque tinha entre 13 e no máximo 17 anos, ele era adolescente, Jesus tinha medo que ele se pervertesse com os outros, que Pedro era um cavalo, ignorante, grosso. Mateus aqui era ladrão, cobrador de impostos. Eu vou deixar eu dizer uma coisa para vocês. Na época de Jesus Cristo, na sua sociedade, as duas classes mais abominadas, odiadas pelo povo judeu, eram as prostitutas, todo mundo sabe por quê, e os cobradores de impostos. Por que cobradores de impostos? Eles tinham uma lei que era dada pelo Império Romano. Na casa de família, o homem devesse ao governo ou devesse uma dívida a alguém, se ele não pudesse pagar, era assim: o homem e os filhos homens iam ser escravos dele. A mulher e suas filhas, se tivesse filhos, iam ser suas concubinas, suas mulheres. E o patrimônio da família ia tudo para o governo. E isso o povo judeu não aceitava, mas era o Império Romano que mandava e desmandava. Ou obedecia ou ia para a espada. Segundo, a moeda da época de Cristo chamava-se dracma. Se era para cobrar 200 dracmas por ano, ele podia dizer: eu quero 600. Se não pagasse, ele fazia o que a lei permitia. E isso o povo judeu não perdoava. Mateus era esse corrupto, que hoje é apóstolo. Jesus não sabia? Sabia. Mas ele olhou que naquele bandido ali, corrupto, tinha um coração que ia se tornar um grande. E ele chamou também Mateus e tornou-se um dos seus seguidores. Quer outro exemplo? Para quem lê Bíblia, Zaqueu. Que tamanho era Zaqueu? Quem se lembra? O que é que diz a Bíblia sobre Zaqueu? O que é que diz a Bíblia? Zaqueu era baixinho. Ele foi ver Jesus pregando, subiu numa árvore. Mas ele não era baixinho de estatura, não, gente. Ali é uma simbologia. Ele era abaixo de tudo. Ele era podre, moral e espiritualmente. Aí Jesus, é que quando o evangelho é montado em cima de uma estrutura que na língua portuguesa nós chamamos de sentido figurativo, simbólico. Quando Jesus termina a pregação, diz assim para Zaqueu: desce daí que hoje eu vou comer um arroz com frango na tua casa. Quem lê Bíblia lembra-se disso. Desce daí, hoje eu vou na tua casa. Quando ele estava ali, jantando com Zaqueu e os convidados, as pessoas começaram a falar: se esse cara soubesse quem é com quem ele está jantando e onde ele está, ele não estaria aqui. Aí o que é que Jesus diz? Por que maldais vós no vosso coração? Sabeis que eu vim trazer a misericórdia e não a condenação. Aí Jesus dá uma martelada. Hoje eu vos afirmo, a salvação entrou nesta casa. E o que é que diz Zaqueu? Mestre, de tudo que eu roubei, 100 vezes mais eu vou devolver. Converteu-se. Porque ele viu que o dinheiro não é nada. Sua fortuna ia se acabar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu estava em São Paulo, sabe o lugar que eu sempre ia uma vez por mês? O lugar que eu mais gostava de fazer meditação de vida. Vocês vão rir, mas é verdade. Cemitério. Eu não vou em cemitério de pobre, eu só ia em cemitério de rico. Sabe por quê? Eu ia lá no Getsemane, alguém já foi no Morumbi? Porque lá só tem rico. Atores de todas as emissoras, cantores, empresários e políticos. Gente rica e famosa. Porque eu ia lá, porque o pobre é sofrido, não tem o que dar. Eu ia nos ricos, porque lá está enterrado gente famosa que morreu, não levou nada. Gente que tinha prepotência, os que tinham, mas ficaram tudo aí para os outros e está lá, 7 palmos abaixo de terra. No meu WhatsApp tem uma frase, não sei se vocês já ouviram essa frase. Tem uma caveira e uma frase, em latim, memento mori, que quer dizer: um dia morrerás. Vamos morrer todo mundo, não adianta estar com orgulho, arrogância, prepotência. E tem gente que vem sempre à igreja, tem um costume de julgar, apontar o dedo para os outros, que não se converteu. Ah, eu sou muito devoto de Nossa Senhora. Ótimo. Mas você aprendeu a perdoar? Você aprendeu a ser compreensível? Você aprendeu a tolerar a fraqueza dos outros? São Paulo diz no Evangelho, a carta aos Efésios: irmãos, suportai-vos uns aos outros, porque ninguém é perfeito nesse mundo, nessa vida. Aqui tem alguém formado em psicologia? Tem alguém aqui que estudou psicologia? Tem? Alguém aqui é formado em psicologia? Que eu vou dizer uma coisa aqui, quem é psicólogo pode confirmar. Tem? Vamos lá.
Eu vou dar um exemplo de psicologia. Pessoas que têm trauma de infância e adolescência, um problema lá atrás. Toda pessoa dura em decisões é insegurança, porque ela é tão insegura que ela tem que usar a sua autoridade para manter-se em pé. É o ditador. Ou vocês me obedecem ou quer todo mundo num pau. É assim comigo, não tem acordo. Isso é uma frustração que vem lá da infância e adolescência. Pode perguntar quem fez psicologia, eu falo porque eu estudei. Toda pessoa que dita as regras é insegura também. Uma pessoa que é equilibrada, ela sabe dialogar, ela sabe conversar. Quando ela não tem equilíbrio, maturidade, o imaturo é assim. Ou faz o que eu quero, ou cubo você no pau. Insegurança, porque não tem equilíbrio dentro de si. E Jesus era o homem do equilíbrio, porque ele nunca escreveu nada. Ele deu testemunho de vida. Basta você olhar o jovem rico. Mestre, eu vou ao templo, eu dou esmola, pago o dízimo. O que me falta para ser salvo? Mateus é quem fala isso melhor. Jesus olha nos olhos deles e diz assim: só te falta uma coisa para ir para a casa do meu pai. Deixa tudo que tu tem e me segue. O jovem saiu triste. Por quê? Uma coisa que vocês vão aprender agora, que é Bíblia. Porque ele podia fazer toda a caridade que ele tivesse, mas ele era escravo e preso à sua fortuna, seu dinheiro. Ele não sabia deixar o seu dinheiro. É o que muita gente no mundo de hoje vive, do dinheiro. Por isso que a gente vê tanta morte de herança, por causa que é o dinheiro mais maldito que tem. E aí os discípulos ficaram assim, e Jesus disse para os discípulos: eu vos afirmo, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico se salvar. Vocês sabem o que é buraco da agulha, gente? Não é aquela agulha que as mulheres, até os homens, aquele instrumento de aço que a gente costura a roupa, não. É bom você saber disso. Agulha que ele fala aqui, era uma pedra pontiaguda que existia na época de Jesus, e que camelo, não sei se vocês sabem, o camelo anda em pé ou ele baixa as patinhas e para. E nós conseguimos abaixar. A agulha é aquela que existia na época de Jesus. Hoje nós temos, por exemplo, se eu dizer assim, vocês vão para o Rio, vão comer lá o pão de açúcar, ninguém é doido, que aquele é o nome que dá naquela montanha bem grande. É essa agulha, porque o camelo, ele não se agacha, ou ele fica em pé, ou ele se baixa para deitar. Não sei se vocês já viram isso. Muita gente que não sabe, pensa que é aquela agulhinha mesmo. Aí Jesus diz: eu vos afirmo, é mais fácil um camelo passar por dentro da agulha, do buraco da agulha, do que um rico se salvar. Porque as pessoas são escravas do dinheiro, que não são convertidas. Vocês conheceram aqui, quem conhecia aqui o Padre José Someto, levante a mão. Quem o conhecia, eu teve contato, levante a mão, por favor, né? Vocês estão vendo isso aqui? Ele fez tudo isso aqui pela fé na providência divina. Não tinha um tostão. Os linguarudos, que nunca vai deixar de existir, o padre é rico, não vem do seu bolso, não. Os que viram a obra que ele fez, doavam, e está aqui, a herança, morreu, mas está aqui. Providência divina, é o que falta a gente acreditar. Quem lê Bíblia, eu vou dar um exemplo de fé, que é conversão. O cego de Siloé: Jesus, filho de Davi, tende pena e compaixão de mim. Jesus o ignorou. E os discípulos falam baixo, está atrapalhando o mestre. E ele grita, segunda vez: Jesus, filho de Davi, tende pena e compaixão de mim. E ele o ignora. Alguém já leu essa passagem da Bíblia? Aí na terceira vez ele grita mais forte: Jesus, filho de Davi, tende pena e compaixão de mim. Aí ele volta. Por que ele volta? O que queres de mim? Senhor, que eu possa... 4 evangelhos, há umas contradições, que foram escritos em épocas diferentes. Há um evangelho que diz: Senhor, que eu possa tornar a ver. Em outro evangelho: Senhor, que eu possa ver. E aí Jesus diz: que queres de mim? Senhor, que eu possa ver. Vai, estás curado. Por que é que ele volta na terceira vez? Porque o cego estava insistindo. Oração. Aqui não é simbologia. Oração. Quando eu rezo com fé, quando eu rezo com confiança em Deus, eu vou ser atendido. Papa Bento, o saudoso Papa Bento, perguntaram sobre oração. E ele disse: qual é a parte mais nobre do corpo humano? Teve gente que diz coração, cérebro. E ele diz: joelhos. Joelhos dobrados com insistência
é oração atendida pelo Pai. É o que nós não temos ainda essa fé. Não temos. Basta ter uma turbulência. Quando chegava gente nas confissões para mim na catedral e outros lugares que eu passei, aí padre, eu perdi minha fé. Eu digo, não, você nunca teve. O que se tem não se perde. E o que não tem também não se perde. Se eu tenho fé, é na tribulação que eu tenho que estar firme. Alguém já esteve na praia alguma vez aqui? Tomou banho de mar? Quando vem a onda, como é que a gente se posiciona? Firma o corpo e pula para a onda passar. Não é assim? A mesma coisa é a fé. É nas dificuldades que eu tenho que rezar. Eu gosto de citar uma das orações mais antigas da igreja, que tem quase 1.300 anos, São Bernardo de Claraval, sobre a Virgem Maria. Nunca, ó Beatíssima Virgem Maria, nunca se ouviu dizer que um filho teu a ti recorreu, fosse por vós desamparados. Pega os nossos bisavós e avós, analfabetos de tudo, não sabiam nem falar. Na roça, não tinha médico, não tinha nada. Mas quando dobrava os joelhos para a mãe Aparecida, ou seja, com a imagem que ela tinha devoção, os milagres aconteceram. Se eu pedir um testemunho aqui, muita gente vai dar. Muitos dos nossos avós que não tinham cultura, não tinha médico, mas dobravam os joelhos, o milagre acontecia. E hoje nós não somos assim. Vivemos de uma aparência, vivemos de uma religiosidade, mas não de conversão. E o convertido, ele tem Deus, e quando ele tem Deus, ele é diferente. Por isso que Jesus diz assim, com os que são convertidos, vós sois como luz entre as trevas. Se eu sou convertido, o meu modo de falar é diferente, o meu comportamento é diferente. Eu levo Deus às pessoas em todos os sentidos. Porque é muito fácil andar com um texto na mão, ou aqui do lado da calça, ou com a imagem do santo aqui, como fosse um quadro ambulante, mas eu vivo de mentira, de falsidade, de hipocrisia. Eu tenho predileções de amizade, eu falo com um, não falo com 10. Aí tu pergunta, mas que Deus essa pessoa tem? Que cristão é esse? É bom lembrar-se disso sempre, meus queridos. Conversão é mudança de vida, não é de igreja, não é de comunidade. Eu termino dizendo sobre conversão. Aqui estamos todos reunidos, mas não significa que nós estamos unidos. Está bem distante de uma conversão. Eu posso morar com 10 pessoas. Eu falo com 7, mas as 3 eu nem olho para a cara que eu não suporto aquelas 3. Que conversão é essa? Onde Jesus fala, perdoai-vos. Ouvis que foi dito, se não perdoares o teu semelhante, meu Pai que está no céu não vos perdoará. E tem gente que reza texto direto, vai sempre na missa, trama contra os outros. Que conversão é essa? Isso é religiosidade. E o mundo está cheio de religiosos. Igreja também, olha, eu vou colocar só Itapetininga. Aqui é cheio de igreja, católica e evangélica, que significa um atraso de vida. Porque convertidos, vamos ver se são todos. É uma minoria, meus queridos. Isso é, infelizmente, a nossa realidade. Veja os muçulmanos, vou terminar. Allah é grande, mas contradiga o muçulmano para ver se ele não joga uma bomba em você. Que Allah é esse? É diferente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.